Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa. E no episódio de hoje, Rafinha, a gente vai falar sobre um tema que motiva bastante, assim, apesar de ter o meu lado, digamos, mais ateu, né? Mas é um tema que eu sempre tive curiosidade bastante de estudar, é algo que sempre me interessou e tem uma importância muito grande na sociedade, né? Que é a religiosidade. E a gente vai começar essa série falando sobre religiosidade. A gente vai falar aqui sobre espiritismo. Então, a gente tem um convidado bastante especial. Hoje a gente está recebendo aqui o Guilherme Ribeiro, que já é um grande convidado aqui da casa, faz parte do Cabeça na Política. Então, seja bem-vindo, Gui. Fala pessoal, muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Eu espero poder ajudar, compartilhar, conversar, trocar, que é sempre maravilhoso, né? Vamos lá, estou à disposição para a gente começar o papo. Mas antes de começar o nosso papo, pessoal, venho aqui trazer a palavra do Apoia-se. Para você que quer ajudar e dar uma moral pra gente, você pode ir lá no apoia.se/cabeçativa e escolher dentre 3 categorias de apoio, tá bom? Varia de 5 a 15 reais a ajuda que você pode dar pra gente e você vai ter acesso a episódios antes de todo mundo, resumo mensal de política do nosso grande Gui Ribeiro, indicação de filme, agradecimento, enfim. Você pode ir lá conferir e quem puder, quiser, vai lá, apoia.se/cabeçativa. Maravilha, sempre empolgado falar com o Gui, hein, Igor? Porra, que gostoso receber ele mais uma vez, né? Esse já é de casa, a pessoa já conhece, é sempre um prazer enorme a gente tá podendo bater esse papo aqui. Eu queria, irmão, para a gente poder começar a falar aqui um pouquinho, né? Eu acho que é até uma pergunta que a gente abriu uma caixinha lá no Instagram, que eu acho que cabe bem para o episódio de hoje, que é essa diferenciação. Então, assim, quando a gente fala de espiritismo, a gente só tem uma linha ou tem mais de um tipo de espiritismo e tudo mais? Para a gente começar assim, entender um pouco mais esse lado, podia explicar para quem está ouvindo a gente aqui? Como se a gente não soubesse nada, né? Que é como ser, né? Porque no meu Exato, caso é exato. exatamente isso. Mas vamos partir daí. Então, essa pergunta, na verdade, é bem difícil de responder, mas eu vou tentar falar, enfim, não enrolar muito, né? É porque o que acontece? Quando Allan Kardec pensou, né, na doutrina espírita no século XIX, mais tarde a gente vai conversar, ele criou uma palavra, né, em francês, que foi espiritismo. Né? Na verdade, a palavra já existia no inglês, mas era muito pouco usada. E aí ele definiu o espiritismo como essa doutrina que tem por objeto de estudo o espírito. Né? Ele quis se diferenciar dos espiritualistas, né? Ou seja, todos aqueles que não são materialistas. Então, eu acredito em alma, eu acredito em espírito, eu acredito que quando a gente morre, a gente vai para algum lugar. Então você já não é materialista. Né? Se Isso você não é eu nunca tinha parado materialista, para pensar nisso. pois é. Então, se você não é materialista, você é espiritualista. Né? Ah, mas eu não tenho religião, não importa. Você não é materialista. Mas aí, para dar um passo além, ele falou, ok, mas os espíritas, eles têm as suas especificidades. Acreditam na comunicação, enfim, toda uma série de coisas que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas o que acontece? Por que eu falei que é tão complexo? Porque nós estamos no Brasil, o país da mistura, graças a Deus, aliás, né? Que bom que é. Então, ao longo do tempo, as religiões de matriz africana também foram se arrogando para si o título de espíritas, até como uma estratégia política para sobreviverem, porque o espiritismo, ele a gente, né, não vai tergiversar, né? O espiritismo é uma doutrina muito de classe média alta, aceita pelas elites. Então, como as religiões de matriz africana, candomblé e umbanda principalmente, né, sempre foram muito perseguidos, eles acabaram se ancorando no título espírita para ter menos perseguição policial, né, para ter menos problemas políticos de todas as ordens, e acabou ficando. Então, assim, hoje, quando você diz eu sou espírita, que a pessoa pergunta logo em seguida? Qual o espiritismo? É Espiritismo verdade. de mesa branca, baixo espiritismo, espiritismo de umbanda? Não foi a proposta inicial de Kardec, mas
no Brasil, acabou que hoje em dia a gente tem que dar uma explicação. Eu sou espírita do tipo Kardec, do tipo Umbanda, né? Durante muito tempo, aí eu vou falar bem rápido, né, quando eu comecei a doutrina, eu era meio purista. Não, eu vou falar que eu sou espírita e acabou aquela rebeldia toda, né? Hoje em dia, até por conta da minha formação como historiador, enfim, eu sei da importância que para as religiões de matriz africana tem se dizerem espíritas. Então a gente tem que respeitar. Então, para quem conhece, assim, eu digo, eu sou espírita, ok. Mas aí a pessoa pergunta, você é espírita o quê? Kardecista? Aí eu não fico mais bravo, eu acho até ótimo, né? A gente se posicionar. Então, sim, sou. Entende? Então, a proposta inicial não era essa, mas no Brasil acabou ficando vários espiritismos. E isso é bacana, né? Que é uma característica muito nossa por tudo que a gente viveu aqui, né? Viveu e vive, na verdade, né? Então, era até uma outra pergunta que tinham mandado pra gente também, que era o quanto houve influência das religiões de matriz africana no espiritismo. Pelo que você falou, meio que foi ao contrário, né? Não na questão da influência, mas na questão dessa, digamos, entrar nesse guarda-chuva por uma questão de proteção, né? Seria algo mais desse lado, né? Mas você acha que tem também teve algum tipo de influência ao contrário, tipo, das matrizes africanas para o espiritismo? E aí, falando, obviamente, da que você segue, no caso, kardecista, se você sente que teve essa influência com o passar do tempo ou não. Na verdade, a área da sociologia das religiões, antropologia das religiões, ciência da religião, né, que está bem famoso hoje em dia, eles sempre vão dizer que qualquer religião, doutrina, enfim, vai ser sempre influenciada e influenciável, né? Só lembrar para o ouvinte assim, que eu não tenho formação alguma como estudioso de religião, né? Eu acho que é até importante, meninos falaram isso perfeito, também, perfeito. porque assim, tem pessoas que se dedicam mesmo, estudam. Eu sou adepto do espiritismo e, modéstia à parte, conheço alguma coisa, até porque historiador é chato, então gosta de saber de tudo, aquela coisa toda, blá, blá. Mas, então assim, sempre tem influência. Eu acho, aí é palpite meu mesmo, tá? No caso do espiritismo, embora a Umbanda, Candomblé, principalmente a Umbanda, tenham influenciado o espiritismo, eu acredito que a religião que mais influenciou, tipo, disparadamente, foi o catolicismo. Até por motivos óbvios, né? Nós somos um país, pelo menos até hoje, de maioria católica. Então, o espiritismo acabou sendo muito. E aí vai até um desabafo, né? Até acho que mais do que deveria, mas aí a gente pode depois conversar sobre isso, pelo catolicismo. Mas não deixa de ter sido também influenciado pelas outras religiões, né? E isso é muito. Foi o que você falou, né? Já é uma coisa que nas próprias religiões, pelos estudiosos, eles falam, é sempre uma troca, né? Mas como tudo na vida, é muito difícil algo se manter completamente intocável, digamos assim, né? Sem mudar, né? Não acontece Sem mudar, isso. Não acontece. E ainda mais no Brasil, que a gente tem uma diversidade de religiões, de culturas e tudo mais, de influências, né? Que acaba, querendo ou não, pequenas coisas que sejam que pode sofrer influência, né, de um lado para o outro, mas é bem bacana, assim, e você já falou bastante coisa aqui que eu nem imaginava, na verdade. Mas aí, entrando, eu acho que a gente já daqui a pouco pode entrar um pouco na questão da histórica também, do espiritismo, mas eu queria saber para você, como surgiu, né, porque, assim, eu te conheço já há um tempo, eu sei aqui, mas sem dar spoiler, você sempre se viu como espírita ou não? Você teve outras vivências em outras religiões anteriormente? Como é que foi isso? Se puder compartilhar aqui com o pessoal. Com que idade, né, você descobriu essas coisas todas, né? Perfeito. Então, eu sempre fui muito religioso, o Igor sabe disso. Sempre, 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 sempre. Vale ressaltar que a gente estudou no colégio católico, né? Isso que eu ia falar agora. A gente estudou no colégio católico. Isso, óbvio, não vou ser hipócrita, isso teve uma influência. Mas eu sempre fui muito religioso. Quando eu flertei um pouquinho lá não digo nem com ateísmo, mas com não ter religião nenhuma, eu dizia, criticava e tal, mas de noite eu rezava. Então, sempre fui religioso.
E também, isso é meio bizarro, é meio ridículo falar, mas eu sempre fui reencarnacionista, né? Eu era um católico reencarnacionista, que não faz nenhum sentido, né? Mas eu não conhecia o espiritismo. Eu ouvia falar, mas eu não sabia de nada. O espiritismo aconteceu, vamos dizer assim, na minha vida, 2009 para 2010, né? Eu tive um problema muito grande na minha vida pessoal. Muitos que entram no espiritismo entram, não só no espiritismo, né? Em outras religiões, por uma questão de dor, de tristeza, enfim. Sim. E um grande amigo meu, que o Igor conhece, né? Também se chama Rafael, ele frequentava um centro ali no Catete, me convidou, estava vendo que eu não estava muito legal, enfim. Eu não queria ir, mas vou, né? Só vai que, né? E realmente eu me encantei, assim, eu assisti uma palestra que eu adorei muito, assim, gostei, falei, nossa, eu acho que eu quero ficar aqui. Poxa, Acabou que legal. ele, por outros motivos, acabou se afastando e eu realmente de lá nunca mais saí. Não do Do centro no centro. Catete, né? Mas eu digo da doutrina, né? Isso foi 2009 para 2010. 2010, talvez vocês se lembrem se eu falar, foi um ano, a gente chama de boom do espiritismo no Brasil, né? Porque foi o ano que se comemorou o centenário de Chico Xavier, então teve aquele filme que bombou, Verdade. foi um dos recordistas, teve novela da Globo, enfim, uma série de coisas. Teve o Nosso Lar também, outro filme, enfim, tudo muito junto ali, misturado. E isso, eu já estava ali mais ou menos entrando, e isso fez com que eu fosse cada vez mais adentrando, né? Achei um centro espírita, que até hoje eu frequento, né? Sou da diretoria atualmente. Entrei em 2010, nunca mais saí. Foi a partir dali, né? Foi por um motivo assim de dor, vamos dizer assim, que eu entrei, busquei o conhecimento, aquilo me satisfez e tô aí até agora. E me imagino que tenha ajudado a passar pela dor, né? Sim, com certeza, com certeza. Claro, né? Hoje em dia eu não tenho mais essa ingenuidade de achar que só uma religião pode, né, te ajudar. A gente tem, Uhum. enfim, terapia, a Isso gente tem isso é até uma. questão Desculpa, pode falar. medicamentosa, outros tipos de questão. Mas, se bem vivida, que também é uma outra coisa, né? Se bem Uhum. vivida, ajuda sim, com certeza. Agora, qual religião que você vai seguir, independente da crença? É uma religião que vai mostrar um Deus violento, punitivo? Olha, para quem tem ansiedade, depressão, isso vai piorar a situação, né? Sim. Então, é a forma de vivência da religião que pode te tirar do buraco, acredito eu. Sim, sim. Pô, que legal esse ponto de vista, cara. E aí você falou da religião católica. Eu tinha uma curiosidade, né, pros nossos ouvintes, né? Eu fui criado com bem tradicional, católica bem tradicional. E meu ponto de vista mudou bastante desde então, mas não vem ao caso no momento. Mas o que eu queria te falar, Gui, e até também confessar que dentro do meu círculo que eu fui criado, né, os amigos de igreja que eu fiz muito jovem, né, cara, infelizmente tinha preconceito, sabe, contra alguns, né, algumas vertentes, um pouco em relação ao espiritismo. Eu queria te perguntar, eu tava num grupo muito tóxico na época, ou isso existiu em algum momento mesmo? Não sei se é rixa que pode falar, acho que não é o termo correto. Esse preconceito mesmo de outras religiões. Antes até do Gui falar, eu queria dar meu ponto de vista fora, né? Quem Uhum. não é o religioso. Mas e aí o Gui me corrige, né? Eu sempre senti, porque assim, a gente vê num país que era muito católico, né? Sim, sim. Muito, 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 muito forte Uhum. católico. Então, eu sentia que tinha realmente um preconceito Não é? muito grande Isso com tem, né, cara? qualquer outro tipo de É religião verdade. que não fosse a católica. E aí eram em níveis, obviamente, Sim. né? E aí era uma coisa tipo, se você é evangélico, você tem um preconceito com os evangélicos, mas ainda tinha uma aceitação X. Uhum. E aí se você é espírita, o preconceito já era um pouco maior. E aí se você fosse um bandista do candomblé, aí, enfim, iam para coisas que a gente já presenciou coisas bizarras, então assim, de preconceito. Eu não sei se o Gui tem essa mesma, ou tinha essa mesma percepção, mas eu sentia muito isso, sabe? Até a gente, como estudava no colégio católico, nem todo mundo que estudava lá era católico, né? Hum. E tínhamos alunos que eram evangélicos, por exemplo, ou que não tinham uma religião,
e se tinha esse clima um pouco, digamos, de preconceito, né? Eu acho que não tem outro nome, né? É Você tem essa preconceito mesma mesmo. impressão, irmão? Eu acredito que sim, tenha muito preconceito, mas nada que se compare a que sofre, né, o preconceito que sofre as religiões de matriz africana, né? Não tem como a gente comparar. Na verdade, dos católicos, como o Brasil é um país muito híbrido, né, as religiões estão muito juntas, a gente sabe que tem muitos católicos que vão ao centro, né, e se dizem católicos espíritas. Eu estava vendo um dia desse uma pesquisa da Datafolha que 44% dos católicos acreditavam na reencarnação. Era o que eu era também antigamente, né? Só que isso não faz nenhum sentido. Sensacional. Né? Não faz nenhum Esse sentido. fenômeno é nosso, Gui? Esse fenômeno é nosso ou é uma coisa no mundo isso acontece com frequência de ter uma população que acredita assim, em duas vertentes tão diferentes de religião? Sabe? Eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura, mas, por exemplo, É muito misturado, né? Nos Estados Unidos, os protestantes eles são mais abertos que os nossos protestantes. No sentido, por exemplo, eu não diria venerar a Virgem Maria, que aí seria demais, mas ter mais tolerância com santos e com a Virgem Maria, por exemplo. Né? Entendi. Então, isso vai Uhum. de cada país. Agora, no Brasil é uma coisa muito, muito gritante esse hibridismo, né, entre as religiões. No caso Sim. do espiritismo, o que eu sinto mais preconceito é realmente da parte dos protestantes, não tanto dos católicos, né? Porque, na verdade, ambos, tanto católicos quanto evangélicos, vamos falar a verdade, acreditam que os espíritos, né, Uhum. na verdade, são demônios, não tem outra palavra, né? É o diabo que se disfarça de Sim, espírito. sim. Só que, como a gente sabe, os católicos no Brasil são muito católicos de IBGE, né? Então, assim, na verdade, há uma tolerância. Já os evangélicos, eles são mais praticantes. Então, eles já olham com uma repulsa, Uhum. mas que no caso do espiritismo não chega a ser tanto violência física, né? Como é de outras Certo. religiões. E que a gente, obviamente, sabe que para as religiões de matriz africana vem a intolerância religiosa com um combo master de racismo, né? Nível Não é uma inferno esse tipo de questão preconceito. simplesmente. Não é uma questão simplesmente, eu não gosto da sua religião porque sei lá o que. Não, a gente sabe que vem isso banhado num racismo pesado. Mas isso eu acho muito engraçado, e aí até uma curiosidade, né? Porque a gente sabe que também dentro é, 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 das religiões, outras religiões, católicas, às vezes dependendo mais conservadora, ou até na evangélica, porque também a gente sabe que quando a gente fala evangélica aqui no Brasil, é muito. É muito botando tudo no mesmo balaio, né? Mas a gente sabe que é bizarro, assim. Tem mil vertentes, mil Sim, sim. pensamentos dentro de uma igreja. Tipo, você vai ter uma que é muito mais tranquila e uma outra que é muito mais conservadora. Então, e eles têm casos que poderiam até, digamos assim, parecer com certas coisas do espiritismo e tudo mais, só que eles não parece que não dão braço a torcer para algumas coisas, né? O preconceito sempre fala mais alto para tentar não vincular, ter esse tipo de conexão ou de influência, enfim. Mas, irmão, eu queria que você contasse um pouquinho também pra gente, dar um panorama mais histórico sobre o espiritismo. E aí, se você quiser falar um pouco do mundo, né, ou como surgiu com Kardec e tudo mais, e depois aqui no Brasil, como isso chega, né, enfim, puder dar uma geral assim pra gente. Beleza, vou tentar. Então, o Allan Kardec, né, na verdade, ele não nasceu com esse nome, é um pseudônimo, né, vamos dizer assim. Na verdade, ele era um pedagogo francês, de nome Hippolyte, né, e nasceu logo no iníciozinho do século XIX, 1804. E ele era um cético, né, um grande pedagogo da França. Alguns de seus livros fizeram parte da grade curricular das escolas francesas. E ele se deparou com um fenômeno nos anos 40, 50, principalmente 50, né?
o fenômeno das mesas girantes, né? Um fenômeno que começou nos Estados Unidos, depois foi para a França, primeiro com as paredes, né? Quer dizer, a pessoa estava em casa e aí começava uma série de batidas na parede que não se sabia de onde que vinha. E isso foi se espalhando, depois se viu com as mesas também, ou seja, pessoas que se reuniam em mesas e do nada também começavam umas batidas na mesa. Isso depois ficou na história com mesas falantes, né? Só que isso virou uma febre, a gente acha talvez uma bobeira hoje em dia. Isso nos salões de Paris era coisa, sabe, a última moda nos anos 50, 1850. Caramba. Kardec era um cético, então ele achava aquilo meio ridículo, né? Só que ele estava vendo que algumas pessoas do seu entorno estavam começando a participar daquilo, intelectuais, enfim, e depois de muita resistência ele decidiu ver pelos próprios olhos o que era aquilo, né? No início também ele não acreditava, a primeira coisa que vem à cabeça é fraude, alguém que está por trás ou da parede ou embaixo da mesa, sei lá, alguma coisa que explique, né, racionalmente aquilo. E ele fez vários testes, várias hipóteses, e ele foi vendo que em alguns momentos realmente era claramente manipulável, mas em outros não. E em outros não, que foi deixando ele um pouco sobressaltado, sabe? Peraí, então essa mesa, vamos dizer assim, né? Essa mesa está dando respostas inteligentes. Não existe nenhuma causa física observável. Então, o que será que está por trás disso, né? Eu estou resumindo bem, tá, gente? Então, assim, claro. depois de alguns anos, ele foi fazendo vários experimentos, observações, e aí ele chegou à conclusão de que havia algum efeito inteligente, alguém, né, que não estava ali entre a gente chama hoje em dia de encarnados, né, entre os vivos, alguém que fazia aquilo, né? Daí veio a ideia de que a alma sobrevive depois da morte, e aquelas mensagens ditadas pela mesa, pela parede, na verdade eram os espíritos que estavam ali batendo na mesa, batendo na parede, né? No início era uma coisa sim e não. Então, sei lá, tem alguém aí, né? E aí uma batida era sim, duas batidas era não. E depois, e isso que intrigou o Kardec, depois esse sistema passou a ser de letras, né? Então, uma pancada, letra A, duas B, três C, e formavam-se frases inteligentes, grandes, que às vezes não correspondiam ao nível de inteligência das pessoas que estavam ali. E coisas em outras línguas, enfim. E isso foi despertando a atenção de Kardec, ele estudou isso uns 3 ou 4 anos, até lançar em 1857 o Livro dos Espíritos, que foi um compilado desses primeiros achados, né? Não sei se eu consegui explicar bem esse começo, ficou confuso, vocês digam aí. Ficou perfeito. Eu queria perguntar, eu não sei se eu estou muito perdido ou não, mas você falou, né, o Kardec europeu, e essa é a frente que você estuda e participa, né? Lá na Europa, teve algum outro, ou Kardec foi o cara mesmo lá da Europa e depois tem o rolê lá da galera da África que você falou? Na verdade, Kardec foi o que sistematizou. Ou seja, ele pegou, porque ele fez várias perguntas, né, para tentar perguntas sobre a existência humana, sobre Deus, enfim. E ele sistematizou isso em livros. Mas já havia várias tentativas. Nos Estados Unidos, por exemplo, bem antes de Kardec, houve vários movimentos aí de estudiosos, pessoas que conversavam com os espíritos, vamos dizer assim. Hoje a gente chama esse grupo, que é um grupo bem grande, de espiritualismo moderno, né? Que é o espiritualismo que é bem parecido com o espiritismo, tem algumas diferençazinhas, antes de Kardec, né? Surgiu antes de Kardec. E depois de Kardec, várias outras pessoas tentaram também investigar aquele fenômeno, né? Para tentar sistematizar mesmo, né? Porque é o que a gente fala, a comunicação com os espíritos existe desde sempre. A gente tem, desde os gregos, relatos, enfim.
mas o que dá, na minha opinião, como espírita, né, o brilhantismo a Kardec é a sistematização, é ele tentar, ok, Entendi. legal, e aí, né, vamos ver Entendi. como é que é isso de verdade, vamos perguntar, não vamos deixar nada escapar. E ele fez uma obra grandiosa nos poucos anos em que ele se dedicou a ela. Esse é até um ponto que eu ia perguntar, né? Qual era, tipo assim, por que o Kardec foi o que se destacou, mas como você já falou, foi exatamente esse. Digamos que ele se debruçou sobre o assunto, né? E investigou o máximo possível. Foi um estudioso mesmo do tema, e aí realmente o seu nome ficou marcado, né? Mas eu tinha uma pergunta aqui também que veio dos nossos ouvintes, que eu acho que já pode ser feita aqui nesse momento, que é sobre a questão de reencarnação, né? Que a gente comentou aqui até essa questão de que tem católicos que acreditam em reencarnação. Eu vou pedir, antes de fazer a pergunta aqui que veio, para você explicar um pouco para o nosso ouvinte o que é uma reencarnação, né? Porque não sei se nem todo mundo que vai estar ouvindo a gente entende o significado, como é que funciona no espiritismo, né? Como é que é a lógica. E aí, enfim, ao final, se você puder responder, a pergunta era se a gente pode chegar em um momento que a gente não reencarna nunca mais, né? Foi a pergunta do ouvinte. Ótima pergunta, que bom. Então, reencarnação a gente pode definir como um modo assim de encarar o que acontece depois da morte. Né? Estou falando de uma forma bastante racional até, como talvez um pesquisador da área que não é espírita falaria. Né? Porque o que é reencarnar? Encarnar é tornar-se carne. Né? Nós aqui, na ideia espírita, estamos encarnados. Os mortos estão desencarnados, sem a carne. Né? O reencarnado, a reencarnação, é encarnar de novo, ou seja, eu já encarnei, morri e vou encarnar novamente, vou voltar a ter uma carne, né? A ter matéria. Nas outras tradições, mais, vamos dizer, famosas, né, no Brasil, mais populares no Brasil, católico e evangélico, eles acreditam na ressurreição, que é diferente, né? Ou seja, você não vai encarnar de novo. Você morreu ou vai para o céu, para o inferno. No caso dos católicos, pode ir para o purgatório, né? Em algumas tradições evangélicas, você dorme eternamente, só vai ser acordado no dia do juízo final. Mas não existe a reencarnação, né? Para o espiritismo, é um dos, a gente poderia chamar, princípios. Né? Nós temos 5 grandes princípios, a reencarnação é um deles, que é a ideia de que você, indo e voltando, vai chegar um dia a um estado de progresso que em outros termos é um estado de felicidade. Né? Não vai precisar mais corrigir erros, corrigir rotas, porque você já vem corrigindo a cada encarnação. Né? Sobre a pergunta do ouvinte, sim, haverá um momento em que não será mais preciso a reencarnação, né? Que é um momento quando a gente atingir essa felicidade pura. E aí você vai reencarnar só em caso de missão, se você quiser. Né? Você vai, no caso, por exemplo, para todo mundo ficar mais fácil, né? Jesus Cristo, por exemplo, na nossa concepção, não precisava ter voltado, né, há 2000 anos, não precisava no sentido bem utilitarista da coisa. Ele já tinha atingido um grau de perfeição que não precisava mais. Mas ele veio por missão, enfim, aquilo tudo que a gente já sabe, né? Então, sim, vai ter um momento que você não vai mais precisar reencarnar, a não ser que você queira por alguma ação maior. Maravilhoso. Maravilhoso e tá super respondido. E eu também, daqui a pouco, eu queria entrar um pouquinho na vinda do espiritismo para o Brasil. Mas antes disso, para entender até um pouco mais nessa parte, digamos, mais conceitual, entender como funciona mesmo, né? Uma dúvida, e aí, de repente, da pessoa que sempre estudou e tal, e querer entender um pouco mais disso, mas que não faz parte da religião, né? A gente, no espiritismo, não tem esse lado, tipo, bom e ruim, né? Como, por exemplo, em outras religiões, a gente tem essa questão do tipo, se você fez
tal coisa, então você vai pro inferno, né? Como se tivesse assim, como se você tivesse que ser bonzinho o tempo todo na sua vida, né? Porque assim, humanamente impossível os seres humanos não errarem, né? Que aí em algumas religiões se chamariam de pecados, né? Uhum. Eu queria entender no espiritismo como é que funciona isso, né? Como é visto isso? Porque, beleza, tem pessoas que cometem crimes, enfim, pessoas que cometem erros durante a vida. Como é que o espiritismo olha para isso? Tem isso do tipo, é o bonzinho, o malvado, Esse caráter vai ou ser levado, né, em é. consideração? Como é que é isso? Ou cada um responde pelas suas próprias atitudes? Exatamente, cada um responde de acordo com a sua consciência, né? Não existe, né, como vocês sabem, não existe essa ideia de céu, inferno, muito menos purgatório, qualquer coisa do tipo, limbo, enfim. Nada disso no Espiritismo. Agora, existe responsabilidade. Então, é claro que se você errou no sentido, por exemplo, tirou a vida de alguém, de alguma forma você vai ter que reparar isso numa outra existência. O que é reparar? Né? As pessoas, isso infelizmente foi muito compartilhado pela literatura mediúnica espírita no século XX, que, enfim, é um outro assunto bem problemático. Você não vai reparar, por exemplo, eu matei uma pessoa com um tiro. Logo, eu só vou reparar se eu morrer com um tiro. Não é lei de talião, sabe? Não é fez, levou. A reparação você conseguiu entender que você fez mal a alguém, você se arrepende de verdade daquilo, e aí a reparação mesmo vem no momento de eu causei dor a alguém e eu sei que um dia eu vou ter alguma dor parecida com a que eu causei. Porque, claro, se eu atirei em alguém, eu não vou reparar tendo, sei lá, um dedo da mão quebrado, né? Porque não se compara a dor que eu causei àquela família com esse tipo de situação. Agora, daí a ter uma ideia de castigo, de que você vai ter que pagar na mesma moeda, isso nós não acreditamos. Né? Nós acreditamos na responsabilidade. E da mesma forma, se você matou muitas vezes sem a consciência clara do mal que você iria fazer, porque, de fato, né, tem pessoas que, não estou querendo justificar, mas tem pessoas que, no momento de desespero, sem ter consciência do que estão fazendo, né, completamente perdidas, fazem uma besteira muito grande, e outras que fazem de caso pensado. Então, é claro que há atenuantes, há agravantes, tudo isso é levado em consideração pela nossa própria consciência. É ela que é a nossa juíza. E é como se fosse uma questão de evolução também, né? Eu acho que eu vendo de fora, eu vejo o espiritismo sempre como uma questão de evolução. Você está sempre podendo evoluir, né? Então, e aí dependendo das suas atitudes, obviamente aquilo pode ser mais retardado, né? A evolução, ou não. Faz sentido isso? Perfeito. Exatamente isso. Perfeito. Maravilha. E agora eu acho que a gente podendo também ver um pouquinho assim, como é que chegou, como o espiritismo veio parar no Brasil, né? Qual foi os primeiros passos aqui, até depois a gente vai falar também sobre Chico Xavier, né? Que não tem como não falar de espiritismo no Brasil sem citar o Chico Xavier, porque até um pouco do que a gente já falou, né? É um nome que eu sempre ouvi ao redor da minha família, seja da parte católica, seja da Verdade. parte evangélica, com um respeito e uma admiração absurda. Carinho, verdade. Né, ele era não sei se sempre foi assim, você Gui, pode falar melhor do que a gente, mas em determinado momento eu tinha essa consciência, essa noção de que ele era muito respeitado e muito bem quisto por muita gente, independente da religião. Faz sentido isso, irmão? Não, faz sim, faz sim. Então, o Espiritismo ele chega aqui já depois da morte de Kardec, né? Alguns anos depois. Ele chega na região do Nordeste, Bahia, né? Mais especificamente Salvador, por pessoas que, obviamente, liam francês, não eram pessoas quaisquer, né? Vamos dizer assim. A gente lembra que o Brasil era um país de analfabetos na época, grande maioria. Então, para você saber ler e escrever já não era exatamente comum.
saber ler e escrever francês era mais, né, difícil ainda. Então chegou realmente, vamos dizer, pelas elites, lá na elite de Salvador. Mas logo, pouco tempo depois, ele já foi se chegando à capital do Brasil, né, Rio de Janeiro, na época, e aqui realmente passou a ser o grande, vamos dizer, o grande centro irradiador, sabe, do espiritismo no Brasil. Claro que o espiritismo está em todos os estados, né, do Brasil, mas o Rio de Janeiro foi aquele que, embora não tenha sido o primeiro, foi o que ficou, né? Inclusive a Federação Espírita Brasileira, durante muito tempo, teve a sua sede aqui na Avenida Passos, né? Um prédio muito bonito, por sinal. Então, nesse iniciozinho, o espiritismo ele foi se adaptando a uma proposta diferente da de Kardec. E isso é muito importante para a nossa conversa hoje. Kardec nunca e jamais, em hipótese alguma, pensou no espiritismo como religião. Vamos lembrar que ele era, né, um homem francês, né, pós-iluminismo, aquela coisa toda de religião Sim. presta, não presta, estou sendo injusto com Kardec, mas religião não resolve as questões, muito crítico. Então ele não concebeu o espiritismo como religião. Ele concebeu uma doutrina filosófica de observação científica com consequências morais, né? Então, Caramba, assim... era bastante estudo mesmo, né? Exatamente, exatamente. E ele elaborou um método, né, para conversar com os espíritos, vamos dizer assim. Então, para ele estava fazendo uma ciência, como existiam várias outras na época. Ele não tinha essa pretensão de ser uma religião. Mas no Brasil, logo no início, assim, já se transformou numa religião que é até hoje, né? Assim, embora não tenha dogmas, embora não tenha, sei lá, bispo, pastor, nada disso, mas não tem sacramento, né? Não tem casamento, batismo, mas ainda assim as pessoas transformaram em religião, né? E isso foi logo no início, assim, quando o espiritismo ele passa, inclusive, a entrar no Código Penal da República como um crime, né, crime de espiritismo, a forma dele se resguardar foi sendo cada vez mais uma religião voltada para a caridade, parecida com o catolicismo. É como se dissesse assim, ó, policial, esse negócio aí de mediunidade, negócio de espírito, não, isso é lá na França, né? Aqui a gente só quer fazer o bem, caridade, amor ao próximo, amor aos pobres. E isso foi uma estratégia interessante para a sobrevivência do espiritismo, porque era proibido, né? Crime de espiritismo. Então, E caramba, isso eu não sabia. Foi em mais ou menos que época isso? foi década de 1890, né? Código, acho que foi Caramba. 1891, 92, alguma coisa assim. Logo depois da Constituição de 91, 1891, né? E não sei se foi logo depois ou um ano antes, mas foi década de 1890. Caramba. Que era comparada a feitiçaria, bruxaria, esse tipo de coisa, né? Então, naquela época, um nome muito famoso, que acho que vocês conhecem, devem ter ouvido falar, foi Bezerra de Menezes, que era um político, um médico e um político, e que popularizou o espiritismo de uma forma fenomenal, realmente, né? Até hoje ele é venerado pelo espiritismo. Se vocês forem aí pesquisar na internet o que tem de Centro Espírita Bezerra de Menezes, agremiação Bezerra de Menezes, ele, tudo bem, Chico, vamos dizer, o superou em popularidade, mas ele é talvez o segundo grande nome, né? Porque ele, com a influência política dele, ele era um político, ele conseguiu mostrar que o espiritismo não era sinônimo de loucura, de alucinação, não era coisa do diabo, e aí ele conseguiu penetrar o espiritismo nas massas, né? Maravilhoso. Queria representar aqui aquela parcela que é bastante desinformada, né? E para aprender um pouco mais, eu acho que pode parecer até uma dúvida boba, mas é realmente uma dúvida bem, bem genuína, sabe, Gui? No Espiritismo, quem pratica, né? Eu acho que esse é o termo correto. Se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Todo mundo em algum nível
se comunica ou vê espírito ou não? Existem várias práticas e não necessariamente fica focado só, né, na comunicação de espírito. Não, eu não achei a pergunta boba, não. Achei maravilhosa, porque tem muita gente que tem essa dúvida, né? Então, existe o espírita, que é o praticante da doutrina espírita, ou se vocês preferirem, né, como virou hoje em dia, da religião espírita. Então, assim, eu sou espírita, eu estudo, frequento, né, vejo palestra, leio os livros, eu sou espírita, ok. Diferente do médium, né? O médium, que é um termo também que Kardec criou, é o intermediário, ou seja, alguém que pode se comunicar não, com o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Então, já pegando a pergunta do Igor, que eu acabei de lembrar que não respondi, Chico Xavier foi um médium, um intermediário. No caso, espírita, né? Mas podia não ser. Podia ser apenas um médium de outra religião ou de religião nenhuma, né? Eu vou citar um exemplo que eu acho que é um exemplo horroroso, mas só para vocês entenderem a diferença, né? Que a gente falou muito sobre isso na época. João de Deus foi um médium, né? Mas nunca se disse espírita, graças a Deus, aliás, né? Pelo amor de Deus, é menos vergonha pra gente. Não era espírita, ele era médium porque dizia, né, que se comunicava com os mortos, era um intermediário, mas não praticante do espiritismo, né? E aí Chico Xavier, só para voltar um pouquinho no que o Igor falou, ele foi o médium mais famoso do Brasil disparadamente, uma pessoa assim que todo mundo ao seu redor diz da bondade, da caridade, realmente. Ele passava uma energia. Nós somos contemporâneos de Chico Xavier, isso denuncia a nossa idade, inclusive, né? Porque o Chico morreu em 2002, então todos nós estávamos aqui já. E ele, enfim, psicografou, né? Só para quem não sabe, psicografar um tipo de mediunidade quando você ouve um espírito, né? Você sente um espírito e escreve o que ele está dizendo. Chico Xavier psicografou mais de 400 livros durante toda a vida dele e popularizou realmente o espiritismo, né? Hoje em dia, assim, nós kardecistas, né, para usar o termo para nos diferenciarmos, vamos dizer assim, das outras matrizes religiosas, nós hoje temos uma visão um pouco mais crítica, embora respeitosa, de Chico Xavier. Por quê? Durante muito tempo, tudo o que vinha de Chico Xavier era verdade. Então, Chico falou, acabou. Chico falou, é isso, é aquilo. E isso, infelizmente, se afasta muito do que Kardec pediu. Kardec pediu bom senso, racionalidade. Não importa se o médium é maravilhoso, não importa se o espírito se diz de um nome famoso, o que importa é o conteúdo. Então, vamos analisar. A ciência confirma isso? O bom senso confirma isso? A gente pode levar essa mensagem adiante? E aí, se você responder sim a isso tudo, ok, então é válido. Mas não é só porque Chico falou que está valendo, né? Hoje em dia, eu no início, Igor talvez se lembre, eu era, assim, vamos dizer, apaixonado por Chico. Eu, de certa maneira, ainda sou. Eu gosto muito, acho ele uma pessoa, assim, de uma importância em todos os níveis. Mas, hoje em dia, quando eu leio uma obra psicografada por Chico Xavier, a minha reação é completamente diferente de quando eu entrei, né? Hoje em dia eu analiso, eu comparo com o que Kardec escreveu para tentar achar ali um ponto de contato, né? Porque, infelizmente, há diferenças, há coisas assim gritantes e que quando você vai seguir, eu só sigo o Chico Xavier, ok, esse é o direito, cada um faz o que quiser. Mas aí você vai ver que tem coisas que não batem tanto, não se confirmaram, aí como é que você faz? Né? Então isso tudo é mentira. Se você tivesse estudado Kardec, você ia saber, Chico é um cara que falhava, podia ter falhado várias vezes, então ok, ele continua sendo uma pessoa maravilhosa. Eu não vou acreditar em tudo que ele falou e escreveu. É simples assim, né? Então, por isso que a gente diz, é importante separar o homem, Chico Xavier, que foi uma pessoa maravilhosa, do médium, que também, eu acredito, tenha sido um médium fantástico, mas que cometeu os seus erros. E tudo bem. Pô, maneiro, não tinha ideia disso tudo. Sempre um aprendizado incrível falar com o Gui. Fala tu, Igor. Não, e eu ia até também
se a gente puder comentar um pouquinho a questão hierárquica dentro da religião espírita, né? Porque, como o Gui comentou, por exemplo, quando a gente vai para uma religião católica, a gente sabe que tem o Papa, e aí, enfim, vão ter outras coisas, aí vai ter o padre, etc. Então tem Arcebispo, toda uma bispo, né? hierarquia, arcebispo, enfim. Enfim. Cada uma vai ter a sua hierarquia, digamos assim. Na religião espírita, como isso funciona? Não tem algo desse tipo? É mais uma coisa mais burocrática apenas para ter uma organização? Ou tem um respeito, ou digamos uma diferenciação por tipo de mediunidade? Como é que funciona isso, Gui? Não tem hierarquia, não tem alguém que esteja acima, nada disso, né? Mais próxima de Deus ou menos próxima, algo do tipo, né? Não. É claro, no sentido moral, se a gente pudesse falar, uma hierarquia, quem a gente conhece, vamos dizer assim, dizem os espíritos, né, nos livros de Kardec, quem a gente conhece na história que se aproximou de Deus foi Jesus. Mas ainda assim é uma hierarquia, vamos dizer assim, horizontal, sabe? Porque a gente diz que ele é o nosso irmão maior. Então não é uma coisa assim. No sentido, vamos dizer, papa, bispo, padre, isso não existe. Tem o palestrante que fala, mas que você não deve acreditar exatamente em tudo que ele fala, né? Não estou dizendo para ser aquele chato que fica desconfiando de tudo e interrompendo, porque isso é falta de educação, né? Mas assim, você sabe que o cara, talvez você saiba mais do que ele de repente deixou de ler alguma coisa, ele tá falando besteira, e tá tudo bem, não precisa tacar pedra também, né? Então, assim, existem os dirigentes das casas, mas como o Igor falou, é uma questão burocrática mesmo, né, para responder à justiça e tal. Mas, assim, de hierarquia religiosa, não tem mesmo. E aí um relato, né, enfim, eu tive a oportunidade, a ótima oportunidade de conhecer até a agremiação que o Gui frequenta, e assisti ótimas palestras lá, inclusive palestras feitas pelo Gui, que isso é muito bacana. Isso foi uma coisa, como eu falei, né? Eu venho de uma família que parte era católica, parte era evangélica, do lado metodista, estudei no colégio católico, enfim, a gente vai crescendo e vai vivenciando e conhecendo outros tipos de religiões, a budista, o bandista, enfim. E na espírita, a primeiro contato que eu tive, assim, presencialmente foi com o Gui, eu achei muito legal essa questão das palestras, porque é isso, são pessoas que ali são estudiosos e frequentadores do local, e que levavam temas diversos, e para mim era muito bacana que fazia um paralelo com o tema da vida, do dia a dia, com a parte religiosa, digamos assim. Mas era uma palestra que, assim, se você não quisesse olhar para um lado religioso, fosse olhar para uma questão de vida, sabe? Eu não acredito e tal, mas uma questão de vida, ela tinha uma importância, ela tinha uma mensagem a ser passada, sabe? Então eu acho isso é uma coisa bacana e é algo que me chamou a atenção, assim, de verdade, das religiões que eu tive contato, porque ela é muito, eu senti isso muito horizontal, não senti uma coisa hierárquica, tinha essa coisa de trazer um tema que serviria para qualquer pessoa, independente da religião, e eu achei isso bem bacana, só para trazer aqui um relato de alguém que não faz parte, né? Maneiro. Mas eu falei mais cedo que a reencarnação era um dos princípios do espiritismo e haveria outros princípios básicos, né? Na verdade, esses princípios, eles, segundo Kardec diz, né, eles estão na natureza, ou seja, o espiritismo não os inventou, ele só, vamos dizer, os codificou, né, os sistematizou. Então, eu falei da reencarnação, mas antes da reencarnação existe o princípio mais elementar de todos, que, aliás, a gente compartilha com outras religiões, católicos, evangélicos, que é a existência de Deus. Eu tenho, não vou citar nomes, mas eu tenho, até porque o Igor conhece, então, enfim, não vamos expor ninguém. Mas nós temos um amigo que é ateu ferrenho e ele dizia assim, eu quero conhecer o espiritismo, mas eu não acredito em Deus, tudo bem? Aí eu falei, não, com todo respeito, assim, vai procurar outra religião que possa ter, enfim, que não tenha Deus entre seus princípios. Mas assim, se você vai
para o espiritismo dizendo que Deus não existe, eu não acredito, eu não quero acreditar, não vai ser espiritismo, porque é o princípio mais É quase um, elementar. é quase um fetiche, né? Aí sabe, isso me incomoda um pouco às vezes, assim, as pessoas que veem religião nesse lado mais fetiche, mais do tipo, eu quero lá, mas, mano, tem que ter um respeito também. Eu, como uma pessoa, eu acho que todo mundo pode estudar sobre as religiões e tudo mais, mas você também tem que ter um respeito até que ponto, né? Você pode fazer certas coisas para não ridicularizar a religião do amiguinho. Você não tá desrespeitando um local, né? Mas enfim, desculpa, pode continuar. Não, mas é isso mesmo, tá certo. Então, é a existência de Deus, né? Quer dizer, que também não é assim, é um dogma, acabou e pronto, né? Kardec também demorou até aceitar esse princípio como o elementar, né? Partindo da ideia de que todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente também, né? E aí, a partir disso, ele foi chegando até a existência de Deus. Um Deus que é bom, justo, não esse Deus vingativo que a gente ouve falar, né? Um Deus que nos ama inteiramente, infinitamente. Bom, o segundo princípio é da imortalidade da alma, né? Que também tem a ver com outras religiões. Outras também acreditam nisso, né? Os católicos e os evangélicos. Ou seja, a ideia de que a alma é imortal. A gente não morre quando morre, como eu costumo dizer, né? A gente morre só o corpo, mas a gente continua. Esse é o princípio também que está dentro do espiritismo. O terceiro, já falei, né? A reencarnação. O quarto, e aí a reencarnação começa a diferenciar o espiritismo de outras religiões. O quarto é a possibilidade de comunicação com os espíritos, né? Que é através da mediunidade, é um princípio também elementar. E o quinto seria a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, a ideia de que não estamos sozinhos no mundo. A Terra não é o único mundo habitável e habitado. Existem outros espaços, não necessariamente planetas, existem outros espaços que também têm espíritos. Talvez não na nossa forma, enfim, mas nós não estamos sozinhos, o que seria, como Kardec diz, muita petulância da nossa parte. E aí tem alguns princípios mais básicos, mas esses são os mais importantes, né? Os outros vão derivar desses. Eu achei muito bacana essa parte que você falou, principalmente a última, né? Porque a gente é muito criado com esse conceito de... Falando da católica, né? Sendo mais específico, é muito vidrado na Terra, né? Nós aqui na Terra. E aí isso sempre foi algo que me pegou muito, assim, do tipo... Pô, não é possível que, sei lá, se há um ser todo-poderoso, enfim, que é presente, onisciente e tal... E, caramba, tudo se resume à Terra, sendo que a gente sabe pela ciência e tudo que existem outras galáxias, outros planetas, outros não sei o que, né? Eu acho muito... É isso, né? Se achar muito o último pacote de bolacha... É muito não crível. Aliás, isso, a última bolacha do pacote, né? É muito não crível, perfeito. Um pouco mais de raciocínio lógico você começa a ter, você entende que isso não faz muito sentido, né? Porque é muito grande tudo que tem aí. Mas eu já achei muito bacana isso, né? Então, fica aí mais uma curiosidade para quem não conhecia. Rafinha, tinha uma última pergunta para fazer, que também é igual a do nosso ouvinte aqui que a gente recebeu. Rafinha, pode passar aí pro Gui responder pra gente. Claro. Gui, curiosidade, né? Não só para mim, mas para quem tá ouvindo e despertou algum tipo de interesse. Cara, se eu quiser hoje participar, se eu quiser fazer um teste, não sei, por onde eu começo, onde eu procuro, onde eu encontro centros, é indo no centro que eu começo? Como é que é esses primeiros steps aí? Você não precisa frequentar um centro para ser espírita, né? Tem algumas pessoas que defendem isso, né? Os mais institucionalistas, sabe? Muito apegados a essas coisas. Mas não tem isso em lugar nenhum de Kardec. Não precisa ir para um centro para ser espírita. É claro que, na minha humilde opinião, o centro ajuda. Eu faço parte do centro, inclusive da diretoria nesse momento. Então, assim, isso é hipócrita dizer que acho desnecessário. Eu acho muito importante. Mas não é condição sine qua non, sabe? Para ser espírita, para mim não tem outra possibilidade a não ser ler Kardec. Tem que ler Kardec. Né? Ler e, claro, sentir e praticar.
que no fundo acaba sendo praticar a própria caridade, né? Não só a caridade do dar dinheiro material, mas a caridade moral, né? Do perdão, do respeito, da tolerância. E aí eu indicaria, sem dúvida nenhuma, o que é o Espiritismo. Um livrinho que Kardec fez com esse objetivo. Um livro muito fácil de ler, rápido, que é onde ele mostra quais são os princípios, o que o Espiritismo defende, o que ele acha das coisas, né? Kardec, ele inventa um diálogo com 3 personagens, né? O padre, o crítico e o cético. E aí ele faz perguntas e ele responde como se fosse o próprio padre, o próprio crítico, o próprio cético, né? Ou seja, para ver como o espiritismo ele é racional, ele é lógico. Então, e além disso, nesse livro, que é o Espiritismo, que não é o primeiro, mas foi o que ele pediu, né, para que as pessoas começassem a entender o espiritismo. O que é o espiritismo é esse livro que te permite entender, eu acho que o título já é autoexplicativo, né? Entender do que se trata essa doutrina, né? Eu lembro, mais uma vez, que o primeiro livro que ele lançou foi o Livro dos Espíritos, né? Que é um livro de perguntas e respostas de Kardec para os espíritos. 1019 perguntas no total. Caramba. Mas o livro, vamos dizer assim, eu não sei nada, eu tô a fim de saber, tô curioso. Sempre recomendar o que é o espiritismo, que é o passo número 1, vamos dizer assim. Maravilha, maravilha. Excelente. Excelente. E eu queria só agradecer aqui ao Gui pela mais um episódio maravilhoso, né? Como o Rafa ressaltou, sempre que a gente recebe o Gui aqui é uma aula e é um prazer enorme, porque fala com uma facilidade. E eu acho que vale ressaltar também, né? Lembrar, o Gui, ele segue a religião, ele estudou sobre isso, mas a gente aqui não está trazendo verdades absolutas, como tudo na vida, há diversos pontos de vista. Quem tiver alguma coisa, eu acho isso aqui, eu também sou espírita, tenho uma certa visão, manda pra gente, sem problema nenhum. A gente está aqui super aberto, manda lá no Instagram, manda por e-mail, mas o importante aqui, eu acho, dessa série que a gente vai começar falando sobre as religiões, é conhecer um pouquinho mais, entender, para quem às vezes tem algum tipo de preconceito, algum tipo de medo por bobeira, aqui a gente quer desmistificar essas coisas e, digamos, normalizar, porque a religião ela tem um papel muito importante, isso é inegável na sociedade, se bem utilizada, né, com pessoas bem intencionadas, eu acho que faz um bem enorme para a sociedade. Então, só queria agradecer ao Gui pelo episódio, muito, muito obrigado, Rafa, pela parceria. Vou deixar vocês finalizarem esse papo aí. Vou deixar o Gui por último, né, para ele fazer as honras, agradecer também, mais um episódio maravilhoso, espero que o pessoal que está nos ouvindo tenha gostado. Como o Igor falou, interage lá com a gente no Insta, @cabeçativa, fala o que vocês acharam, fala o que vocês têm vontade de qual vai ser o próximo, né, qual a próxima religião que a gente aborda. Você que está ouvindo a gente no Spotify aí, se puder... Segue a gente lá, né? Tava vendo os números, né, Igor? A gente tem mais ouvintes, né? Do que seguidores. Dá uma moral aí. E agradecer. Larga as 5 estrelas lá, bonitona. Na moral, ajuda pra caramba. e agradecer, né? Agradecer o Gui, antes de passar a bola pra ele, foi isso aí que o Igor falou, né? Nosso maior objetivo aqui é bater um papo descontraído e gerar curiosidade, né? A mim gerou bastante curiosidade para eu querer conhecer ainda mais, né? Então, Gui, muito obrigado, cara, te receber, trocar ideia contigo é sempre maravilhoso. Eu que agradeço vocês mais uma vez pelo convite. É um desafio para mim. Acho que é a primeira vez assim que eu participo de uma live, de um encontro falando sobre o espiritismo. Na verdade, eu até participei sim, lembrei agora de um encontro interreligioso, mas foi há muitos anos. E é sempre bom, né? A doutrina que eu abracei, que eu amo, que eu sigo, e que, sem tentar fazer proselitismo, que eu acho horrível, né? Mostrar porquê, né? O porquê do espiritismo, principalmente para as pessoas que têm vontade de conhecer, né? E aí eu já faço um mini jabá, né? Vamos dizer assim, que para quem tiver interesse de conhecer um pouco a agremiação que eu trabalho, né? Não só frequento, mas trabalho.
Agremiação Espírita Francisco de Paula, temos Facebook, temos um material inédito todo mês ali, uma coluna de atualidades em Kardec, ou seja, sempre no primeiro dia de cada mês a gente publica um texto com um tema atual, baseado nas ideias de Kardec, né? Tentando mostrar o quanto ele continua atual. E vamos voltar em breve também, né? As palestras presenciais ainda estamos via Zoom, mas também quem tiver interesse pode procurar a gente lá no Facebook, que a gente responde. E agradeço muito e queria deixar como recado final um lema que foi o lema que me cativou e que continua fazendo muito sentido para mim, ainda mais em dias tão difíceis, né? Que foi o lema que Kardec escolheu para o Espiritismo, substituindo fora da igreja numa salvação, fora da verdade numa salvação. Ele pediu para que a gente abraçasse o lema fora da caridade numa salvação. Então, seja católico, evangélico, ateu, mas faça sempre o bem, que é o que importa. Perfeito. E com essa mensagem a gente encerra esse episódio maravilhoso. Fiquem bem, se cuidem e até o próximo. Valeu, beijão! Valeu.